Bom dia, segundo ano. Então, a nossa aula de hoje será sobre o módulo 19, na página 312, onde falaremos um pouquinho sobre os principais produtos agrícolas do nosso país. Então, as culturas mais tradicionais no nosso país são os produtos de subsistência, como a mandioca, o milho, feijão, arroz, dentre outras aqui cultivadas no nosso país. E nós falaremos os principais produtos voltados para exportação também, né? Começaremos falando sobre a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar, inicialmente ela foi cultivada lá no período colonial, principalmente foi implantada ali no litoral paulista, depois na zona da Mata do Nordeste. Então, essa zona canavieira nordestina, ela se estendeu desde o Rio Grande do Norte até o Recôncavo Baiano, onde ali apropriado ali era o clima tropical, com solo fértil, né? Aonde usava o quê? A mão de obra escrava para essa produção. Depois, com a expulsão dos holandeses no século XVII, essa produção de cana-de-açúcar entrou em decadência. Depois, em 1930, a produção cresceu aonde? Principalmente ali na depressão periférica paulista e na região de Campos, no Rio de Janeiro. Depois, nós tivemos aí a questão da criação do Proálcool em 1975, onde o programa visava a expansão do cultivo da cana-de-açúcar justamente para a produção do álcool. E isso ia ajudar a questão da importação do petróleo, já que na época estava passando a grande crise de 1974 na questão do petróleo. Então, o álcool ajudaria a suprir essa questão da importação do petróleo. Então, depois vocês podem analisar aí as principais zonas canavieiras do estado de São Paulo. Aí vem também mostrando a produção do álcool e do açúcar no país. E vem falando sobre os subprodutos que nós temos a partir da cana-de-açúcar, como cimento, a levedura, o etanol e assim vai. O etanol de segunda geração é aquele que é produzido através do bagaço da cana-de-açúcar. E depois vem a questão que o Brasil ele é tradicionalmente o maior produtor de açúcar do mundo, embora ele está prestes a perder essa coroa para a Índia. Após 16 anos liderando, o Brasil teve uma queda na sua produção e a Índia superou, fazendo com que o Brasil passasse essa coroa para a Índia, certo? Depois vem outro produto, que é o café, que foi introduzido no nosso país no século XVIII, ali no estado do Pará, por mudas que vieram ali da Guiana Francesa. E aí começou a ter a importância e o cultivo do café propriamente dito no Brasil. E esse cultivo foi crescente, principalmente no Vale do Paraíba, do Sul, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente ali na primeira metade do século XIX. Depois, o café foi ganhando espaço, foi pegando ali a região de Campinas e expandindo ali em São Paulo, na região de Sorocaba, o norte do Paraná, e veio vindo até chegar em Minas Gerais, né? E o Brasil, ele é o maior produtor mundial de café. Então é uma riqueza, uma fonte geradora de riqueza para o nosso país e principalmente para a nossa região, sendo que a nossa cidade, a base econômica da nossa cidade é voltada para as lavouras de café. Nós temos duas espécies mais conhecidas, que é o café arábica e o conilon, né? O arábica
ele apresenta bom desenvolvimento, principalmente nos terrenos de altitude mais elevadas, né? Já o café robusto ou o conilon, ele é mais resistente, mais produtivo, principalmente em terrenos mais baixos, aonde pode chegar geada, então ele tem uma resistência maior. Aí depois logo abaixo vem mostrando as principais crises na economia cafeeira, né? A primeira crise foi no período de 1905 a 1909 por conta de uma superprodução. Depois a segunda crise foi em 1917, causada principalmente pelas perturbações da Primeira Guerra Mundial. A terceira crise foi em 1921, com problemas devido ao preço no comércio internacional. E a quarta e a mais séria crise foi em 1930, devido à queda da Bolsa de Valores de Nova York, tendo como consequência, eles não compravam, a gente não conseguia comercializar internacionalmente essa nossa produção, onde houve uma queima do café estocado. Depois está mostrando aí as tendências da expansão do café no nosso país, mostrando que ele se expandiu principalmente para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, chegando então no nosso estado. Depois vem falando aí que o Brasil, com a questão do aumento da safra, principalmente nos anos de 2018 e 2019, o Brasil atingiu o seu recorde e garantiu a condição de maior exportador de café do mundo. Aí vem mostrando aí também no mapa para onde os principais destinos das produções brasileiras. Então, em primeiro lugar, nós temos os Estados Unidos, que compram o nosso café, tanto o arábica quanto o robusto, que é o conilon. Depois nós temos aí Alemanha e Itália empatados, terceiro Japão, depois México, Cuba, Argentina, que são os que compram menos, mas está aí toda a questão da produção, depois a questão da produção, os custos, a origem, as principais regiões produtoras deste produto no Brasil. Depois nós temos o cacau, então ele é originário aí da floresta amazônica, é um arbusto que ele é adaptado à sombra de outras árvores, de grandes árvores. Ele é propício para clima quente e úmido, e ele encontrou principalmente as melhores condições no litoral sul da Bahia, onde pega ali Ilhéus, que já teve até uma novela onde contou essa história do cacau, mostrando aí que a Bahia sempre foi o maior produtor nacional do Brasil, pegando ali Itabuna, Ilhéus ali na Bahia, certo? Aí depois vem mostrando a questão da produção em toneladas no Brasil, e o Brasil é o maior produtor de cacau da América do Sul. Aí depois vamos passar para o módulo 20, onde nós falaremos um pouquinho também sobre outros produtos agrícolas, como a soja, que entrou no país, aí foi introduzida no país no século XIX e século XX e vem ganhando grandes produções. Aí vem um mapa mostrando a produção em toneladas no Brasil. Depois nós temos aí também o algodão, sendo que há dois tipos de produção no Brasil: o arbóreo, que é o cultivo permanente, né, típico do clima semiárido do Nordeste, da região do Agreste nordestino do Brasil. Depois tem o algodão herbáceo, que é uma cultura temporária, desenvolvida ali no Paraná, na Bahia. E aí vem o mapa mostrando a produção de toneladas no Brasil do algodão. Depois vem a questão do trigo. Então o Brasil
assim como tem o arroz e o feijão, que é a alimentação básica nossa, o trigo também compõe a nossa alimentação. E o Brasil não é suficiente, não tem uma produção suficiente de trigo, sabendo que o trigo ele é mais propício para o clima temperado. Então o Brasil até que tentou, mas esse grão nós conseguimos produzir na região sul do nosso país, mas nós não somos autossuficientes nessa produção. Depois vem o milho, que antes da expansão da soja era um milho que ocupava a maior área cultivada do nosso país, era um produto de subsistência com baixa produtividade. Aí, graças à mecanização, desenvolvimento de insumos, teve um aumento também muito grande nessa produção de milho. Aí depois nós temos o arroz, que é um produto de origem tropical, típico de agricultura de subsistência. Ele é cultivado em todo o país, principalmente nas várzeas de rios, onde ele consegue ser irrigado, ou até mesmo no cultivo sequeiro, onde em planaltos, dependendo das estações chuvosas, né? Porque ele depende da água para ser cultivado. Depois, a questão da banana, que atualmente o Brasil produz cerca de 6 bilhões de toneladas da fruta, é a fruta mais consumida no Brasil. Nós temos apenas 2 estados, vocês podem observar aí no mapa, que não produz. Depois vem a laranja, que até 1982 os Estados Unidos lideravam a produção de laranja no mercado mundial. Aí a Flórida começou a sofrer com geadas, o Brasil entrou neste contexto, conseguindo produzir e fornecer quando lá é período de inverno, aqui é verão, e nós conseguimos produzir e comercializar com a América do Norte, certo? Depois vem a questão da fruticultura, questão das frutas irrigadas, principalmente aí no Vale de São Francisco, onde ocupa áreas em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, com produção de frutas irrigadas, como a manga, as uvas. Depois nós temos produtos básicos como a mandioca, o feijão, que também são produzidos no Brasil, vocês podem observar aí pelo mapa. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício do módulo 19 e 20, me mandar no particular as fotografias. Em caso de dúvida, me chame também, e peço para que vocês assistam o vídeo na plataforma do Objetivo até o final, que lá também vocês vão encontrar a correção para desses exercícios. Então, além das correções, vai ter também o vídeo explicativo da matéria. Um complementa o outro. Peço para que acessem a plataforma também e assistam até o final. Abraços, fiquem com Deus.